Oi, eu sou Fátima Mohamed Abrão, nascida e criada em Curitiba, no Paraná. Minha atividade muito cedo começou como docente. Eu fiz magistério no 2º grau e sempre gostei muito de crianças, então fui trabalhar na escola onde eu mesma tinha estudado, no Instituto Nossa Senhora das Mercês. Ali eu aprendi um trabalho que viria mais tarde a me trazer grandes alegrias, que foi a técnica da papetagem, uma variação do papel machê. Fiz sociologia na Universidade Federal do Paraná, trabalhei na área, tive boas oportunidades e trabalhei na área da pesquisa e planejamento. Também pude depois trabalhar com a cultura do Estado, um período mais breve. Trabalhei com educação de adultos, uma das áreas que me sensibilizou sempre muito, e na prefeitura municipal, na divisão de educação de adultos. Fui me direcionando para o mercado de trabalho como instrutora de relações humanas no trabalho, e nesse meio tempo eu tive um filho que agora está com 47 anos, e essa presença na minha vida trouxe uma responsabilidade maior e um direcionamento maior no sentido de sustentação e de busca de aperfeiçoamento, porque a gente percebia que precisava sempre estar se atualizando e se aperfeiçoando, se preparando para fundamentar melhor o seu trabalho técnico na coisa pública. Então, eu costumo brincar que eu tive os melhores anos, os meus verdes anos, dedicados à causa pública no meu estado, no Paraná, né? E meus anos mais maduros ao Rio Grande do Sul, especialmente Novo Hamburgo, onde eu fui morar em 86. Esses trânsitos, acho que, de certa forma, são marcantes na vida da nossa família. Todos migraram. Meus irmãos, um foi para São Paulo, outro foi morar no Rio Grande do Sul, e, de certo modo, meu pai já veio da Síria, minha mãe é filha de poloneses, né, de Palmeira, da colônia Santa Bárbara. Então, todos têm essa coisa do caminhar pelo mundo em busca de sobrevivência, né? Na sua história, de um modo ou de outro, mais duro, mais penoso, e de certo modo, no caso nosso, que pudemos estudar, que tivemos acesso à escola, faculdade, pós-graduações e tal, isso tornou-se aparentemente, né? Não sei também até que ponto é tão mais leve, mas nos deu, digamos assim, melhores condições de sobrevivência mesmo. Então, eu pude criar meu filho, eu pude me preparar o melhor que eu desejava. Então, hoje, com 67 anos, pode-se dizer que eu brinquei aqui com a comunidade de São José dos Pinhais, que é onde que eu estou agora há 1 ano. Eu estou, digamos assim, dando o que restou, o que sobrou da nossa capacidade, digamos assim, mais ativa em relação a todo tipo de trabalho, né? A gente, quando tem 20, 30, 40 anos, a gente é muito mais ágil, a gente é muito mais fluido para atender, né, as demandas sociais da nossa comunidade, da onde a gente está inserido.
isso é uma marca porque, no fundo, a gente nunca pôde trabalhar só para nós, a gente não fez isso. Há certo tempo, a gente teve a tentação, né? A gente gosta de tantas coisas ao mesmo tempo. Cantar, por exemplo, é uma coisa tão maravilhosa. Eu cantei na infância, eu cantei dos 9 até os 14 anos, no rádio, na televisão do Paraná. Então, a gente sempre esteve, digamos assim, vivendo a cultura de um modo, digamos assim, amador, espontâneo, alegre, feliz, sei lá, né, de certo modo. Bom, mas a gente sempre entendeu que precisava olhar para os outros também, que existia uma marca, digamos assim, na nossa família, de certo modo, que era arregaçar as mangas também pela comunidade, de algum modo. Então, um dos meus irmãos foi servir a aeronáutica, o outro foi servir o exército e esteve na faixa de Gaza. Então, essas visões assim, de mundo diferentes, de que a gente tem que formar um núcleo e familiar, né? E em que todos estão diariamente sentados à mesa, tomando café, almoçando, jantando. Não, as diferenças de idade também contavam, né? Um irmão mais velho, 12 anos, outro irmão mais velho, 8 anos. Então, a gente tinha uma sensibilidade com relação a isso, de que eles estavam a serviço do país, a serviço da humanidade, dentro do que eles podiam contribuir. Um importantíssimo matemático, meu irmão Ali, o outro, uma competência enorme com línguas, então foi para Gaza já como tradutor de inglês e árabe. Essa vivência voltada para o que é a vida em sociedade não pode ser uma coisa desprezível. Hoje você vê as linguagens populares, as linguagens da cultura de massa totalmente traduzindo as condições de vida, as formas possíveis de melhorar isso, né? De atingir outros patamares de qualidade, né? Então a arte veio e ficou na minha vida sempre paralelamente às outras obrigações. Em 76 eu fiz meu primeiro quadro a óleo por interferência da irmã Juliana Tartas, da escola de enfermagem Catarina Laboré, ali nas Mercês. E eu sou muito grata a ela, porque ela sempre pintava, agora ela já deve estar, olha, perto acho que dos 90 anos, mas ela era, como se diz assim, jovem ainda, né? Meu filho está com 47 anos, foi aí que eu pintei o meu primeiro quadro a óleo, com a instrução dela. Então é uma influência, como se diz assim, muito saborosa para mim lembrar, né? Depois, a história da papetagem, que de certo modo, me distinguiu na área da arte, nos anos 2000, principalmente, meados de 90 até 2014, 2015, eu estive muito ligada ao desenvolvimento de reciclagem de papelão, jornal e outros papéis, para incorporar objetos ao uso cotidiano, também na decoração, também na coisa como é que se diz, da cenografia, né? Então, a forma como isso daí se desenvolveu até hoje é um mistério, porque de repente, não mais que de repente, eu me lembrei que eu tinha tido uma professora de arte com os meus alunos no colégio, no Instituto Nossa Senhora das Mercês, e aquilo me veio na memória tão nítido que eu vi assim baldes de cola de trigo, baldes, e realmente tive oportunidade até de fazer decoração de ambiente, de loja, de separação de uma face para a recepção de público e, como se diz assim, divisória com almoxarifado, toda ela construída com papietagem sobre compensado naval, teto da loja. Então, loucuras assim que eu nunca podia imaginar que eu fosse me meter.
Mas o que mais me encanta nesse processo não é só a questão de você poder arregaçar as mangas, de se lambuzar, de cortar e colar, de fazer, de projetar e conseguir realizar aquele projetinho, né, daquele objeto. É claro que aí vai uma matemática, aí vai um desenho, né? Não dá para fazer assim sem ter um projetinho mínimo. Então essa ideia também teve, digamos assim, um desdobramento com a escultura, a feitura de máscaras, muitas, mais de 60, 70 máscaras ao longo dos anos, né? Gato sentado, de pé, deitado, esses principalmente, mas também figura humana, como se diz assim, busto, né? Cabeça e um pedaço da cabeça, do busto das pessoas, digamos assim, do imaginário. Eu fiz uma coleção de Virgínias em homenagem à minha mãe, foram 9 cabeças, e acho que a gente não sei se ainda existe alguma, porque de certo modo a gente tinha feito anotações de toda a ordem, de todo esse processo na papetagem e acabou se perdendo por conta da gente se mudar muito de um ateliê para o outro. Por que eu digo isso? Porque de fato a gente não conseguiu mais viver sem ter uma mesa para trabalhar, um lugar, um espaço dentro da casa para criar, para desenvolver o trabalho da gente. Então, todas as casas, todos os lugares para onde eu me mudei se tornaram meus ateliês, de certo modo, né? Agora, recentemente, eu consegui vir para São José dos Pinhais, numa área pequena, modesta, que é de uma herança da minha mãe, onde eu estou tentando construir um ateliê morada, muito modesto mesmo, que seria ainda necessário muitas coisas para tornar ele salubre, ele eficiente, mas é meu sonho, né? Cada coisa que a gente consegue melhorar aqui é uma garantia de que a gente vai conseguir trabalhar melhor, né? E agora estou aposentada, de certo modo, isso não é nenhum favorecimento, porque meu salário é um salário mínimo e eu luto bastante dentro desse provento, como se diz, para conseguir, digamos assim, realizar tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu preciso. Uma das coisas que não dá para a gente deixar de lado são as amizades, como importantes, como se diz assim, canais de aprendizado e de notícias. As pessoas te trazem notícias, olha lá, vai acontecer um curso assim assado, fulano que trabalha com papel machê vai vir para Novo Hamburgo, não sei, né, o Chodornelis é um grande nome lá no papel machê. Então, a gente vai, como se diz assim, se desenvolvendo, apesar de uma forma amadora, da melhor forma que a gente pode, mas principalmente graças aos relacionamentos, às amizades que não nos esquecem, que sempre nos conseguem incluir. Aqui em Curitiba, já desde 1996, eu fui integrada à Associação Profissional dos Artistas Plásticos, com essa gente incrível, que era muito solidária, continua, acho que até hoje, que, né, Valtraud Sécula, Lélia Brown, como se diz, Luiz Monteiro, pessoas que a gente não tem o que dizer. Eu fui integrada pelo aval da do Carmo Fortes, que era uma pintora primitivista, à época, né? E é interessante como isso se repetiu na minha vida, porque eles achavam que meu trabalho tinha muito, como se diz assim, colorido, isso e aquilo, de pintura no caso, que eu fiz muito guache, muito aquarela, florais, muito, muito, muito. Então, eles achavam que era assim um pouco, de certo modo, primitivista também.
mas eles ficavam um pouco embasbacados, porque alguma coisa tinha de técnica ali, então não, né, aprendida, então não era uma coisa assim tão espontânea, era uma coisa esquisita para eles, mas enfim. Nossa, Domício Pedroso, olha, ter conhecido essas pessoas, Jean Boguslavski, pessoas incríveis, sabe? Pessoas incríveis. Bom, lá pelas, como se diz assim, 1995, a gente retornou para Curitiba, de 86 a 95 a gente ficou no Rio Grande. E retornou para Curitiba por quê? Porque nós éramos seletistas, minha mãe ainda vivia aqui, e então eu quis vir também para estar perto dela, que já tinha uma certa idade, não no sentido de, como se diz assim, oferecer para ela algo mais, porque de fato meu irmão, que era da aeronáutica, acabou voltando para Curitiba e atendia ela, no caso, né, nas suas necessidades de sobrevivência. Bom, eu fiquei de 95 a 99. Nessa época, a gente conseguiu montar um projeto, porque eu desenvolvi muitas peças, mais de 100 objetos diferentes em papietagem, né? Uma variação do papel machê. Então, os amigos consumiam, né, lixeiras, maletas, cadernos, encadernações, né, e diversos tipos de coisa que a gente inventava, nos estimulando a desenvolver esse trabalho. Bom, de repente um dos nossos amigos nos ajudou fazendo uma proposta, um projeto para a Lei de Incentivo Municipal, né, a LIC da prefeitura, e a gente foi aprovado, só que demorou 2 anos para que a gente tivesse essa notícia da aprovação. Então, eu só fui saber que a gente podia fazer o nosso livro registrando a nossa pesquisa em 2001, para não te dizer que era já final de 2001 e que então eu teria mais um ano para tentar fazer esse livro, senão perdia a possibilidade, né? Então nós acabamos voltando para Curitiba para conseguir, como se diz assim, desenvolver esse livro. Nós já tínhamos, como se diz, diversificado ainda mais as nossas invenções, como diz o outro, e o livro ficou muito bonito. A gente tem uma satisfação, uma alegria enorme, porque a gente, na verdade, teve que ir atrás das pessoas, procurar o que elas tinham nosso lá, para que a gente pudesse, como se diz assim, incluir numa nova fase. E a ideia era, por que seus usos, né, papel machê e seus usos, o título do livro? Porque a gente, de repente, teve a felicidade de avaliar objetos que tinham 2, 3, 4 anos de uso e que a gente não imaginava que fosse durar tanto assim. Papel, né? Mas foi uma, como se diz assim, uma grata surpresa desse trabalho. A gente ainda faz, né, muita coisa, mas hoje em dia bem menos. Temos incríveis nomes para lembrar nessa hora da arte. O professor Rosman, agora na minha volta em 2017, estou de novo na região metropolitana de Curitiba. Fiquei em Curitiba 4 anos, agora estou há 1 ano em São José dos Pinhais. Então, o professor Rosman foi um grande mestre da gravura. Claro que eu não aprendi tudo que ele podia ensinar, é bastante difícil. A área da gravura não é uma área simples assim, mas eu amei o meu tempo e tentei até um prêmio daqueles que eles costumam, como se diz assim, motivar os alunos. Mas participei de uma exposição lá no Solar do Barão, uma coisa muito honrosa para mim, né? Agora, consegui, de certo modo, fazer uma integração entre a área da filosofia, que é uma área que eu gosto muito. Eu tive a oportunidade de fazer estudos de um mestrado em antropologia filosófica na PUC de Porto Alegre, e isso daí me trouxe, como se diz assim,
um elo, uma ligação com a filosofia, acho que para sempre. Todas as oportunidades que eu tive de redigir, de escrever sobre assim, a minha vida, o meu trabalho, nas áreas em que eu me envolvi, esses registros eu tentei, de certo modo, fazer nem que fosse manuscrito. Eu tenho hoje uma satisfação enorme de contar que eu participei de uma oficina com o professor Rafael Ginani Bezerra, da Universidade Federal, em que a gente aprendeu, né, alguma coisa sobre contos e sobre autores latino-americanos e brasileiros também, e paranaenses também. Então, agora talvez saia uma coletânea daqui a pouco, onde a gente vai ter alguns contos também. Então, essa audácia de transitar pela escrita, pela pintura, pela escultura, pelo fabrico de objetos tridimensionais, é uma audácia de quem se sente, de certa forma, tão à margem o suficiente para não ser apanhado por uma crítica severa, né? Que nos quisesse, digamos assim, enquadrar ou disciplinar dentro dos seus cânones. A gente foge que nem o diabo da cruz, sabe? Porque a gente acha que a arte é liberdade. Não existe nada mais provocador da nossa força interna do que a área da arte, todas as artes. A gente se sente motivado a produzir, e a gente produz, e a gente encanta o mundo quando a gente oferece o melhor de si, porque o melhor de si está em fazer isso livremente. Eu não sei quantos retratos eu fiz a carvão em pastel seco, mas os que eu anotei ao longo da vida de figura humana ao vivo foram mais de 600, né? Amo o rosto, os olhos, a expressão das pessoas me trouxe grandes momentos de felicidade mútua, porque eu sentia que as pessoas que estavam sendo desenhadas também estavam curtindo. A gente conversava muitas coisas, a gente fazia trocas muito profundas e acho que, nossa, foi uma maravilha isso. Eu tive uma oportunidade singular, que foi de como se diz assim, registrar agora, durante esses 2 anos de pandemia, a aproximação com o Jaider Isbel, esse grande artista macuxi, que esteve brilhando na 34ª Bienal de São Paulo. Ele veio para Curitiba, ele fez uma grande intervenção no Museu de Arte Contemporânea da Universidade, mostrando uma outra visão sobre o Macunaíma. Colocando o nascimento de Macunaíma, uma outra figura histórica, como se diz assim, arquitetada, imaginada e ao mesmo tempo herdada dentro da cultura dos seus antepassados de sua origem indígena em Roraima. Infelizmente ele faleceu, nós perdemos essa grande força na arte nacional, mas a arte indígena cresceu muito e nos obriga hoje a que nós reflitamos não mais a arte como uma arte nossa, ocidental, branca, etc. e coisa, mas uma arte que tem raízes profundas num universo de saberes que nós nem de longe conseguimos acessar, porque nós não conhecemos as mais de 200 línguas indígenas das tribos do nosso país, nós desconhecemos a grandeza da moral, da cultura que os faz sobreviver e resistir durante tanto tempo. Obrigada, muito obrigada por essa oportunidade.